Fala galera, aqui é o Felipe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar formulários do tipo Template Driven Forms com o Angular. O Template Driven Form é um dos dois tipos que existe de criação de formulário com o Angular, beleza? E se você quiser aprender um pouco mais sobre Angular, na descrição desse vídeo tem um link para um mini curso online gratuito. Se inscreve lá. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se ficar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários. Beleza? Então, bora para a aula. Bom, antes de começar, esse formulário aqui, esse projeto, eu estou usando o Bootstrap também, para ele ficar assim com essa cara mais amigável, beleza? Mas se você não quiser usar, não tem problema. Os conceitos que eu vou mostrar aqui são específicos para a criação de formulário. O layout foi apenas para ficar com uma interface mais amigável. Então, antes de começar, o primeiro passo, a gente precisa importar o Forms Module no App Module, beleza? Então, eu vou abrir o código aqui, vou vir aqui no App Module e eu vou fazer o import que eu falei. Então, eu vou importar lá do Angular Forms. Vou colocar ele aqui e eu preciso registrar ele aqui. Ele precisa ficar antes de qualquer componente que use formulário, beleza? Se algum módulo que você importar aqui, de alguma coisa que você estiver usando, usa algum formulário, é importante que o Forms Module venha primeiro, porque na hora que esse módulo que você está usando for ser usado, pode ser que dê erro, porque ele não está com o import do Form Module. Então, sempre importa esse cara aqui logo no começo. Segundo passo, eu preciso de uma classe de modelo. Então, eu criei uma classe aqui que chama cliente, beleza? Eu rodei esse comando aqui para poder criar a classe. Então, vou mostrar aqui só o comando, que é o ngClass clientes. Eu vou criar um formulário de cadastro de cliente. Estou colocando isso numa pasta compartilhada e estou chamando a minha classe de cliente. Então, com isso, esse arquivo aqui, cliente, foi criado nessa estrutura, cliente, shared, cliente. Estou falando aqui que o meu cliente tem nome, tipo, gênero, data de nascimento, observação e se ele está inativo. Só criei essas propriedades aqui como exemplo para poder usar aí todos os controles de formulário. Então, aqui eu usei input de texto, usei um select, usei radio button, data, estou usando o próprio datepicker do HTML5, beleza? Uma text area e um checkbox. Então, estou mostrando aí todos os tipos de controle para você não ter nenhuma dúvida de como usar eles. Criado a classe, eu preciso também de um componente para poder colocar meu formulário. Então, para criar esse componente, eu rodei aqui o comando ngComponent clientes formulário. Então, ele gerou esse componente aqui para mim. Então, eu tenho o arquivo TS dele, que não tem nada, beleza? Só tem a assinatura de um método aqui, que eu criei, que é o onSubmit. E o formulário. O formulário, eu ainda não coloquei nada. Vou apagar o comando aqui. É um formulário totalmente vazio. Então, tem tag form aqui, ela fecha lá embaixo. Aqui eu tenho os inputs do tipo texto, o select, o radio button, beleza? Os dois radio buttons. O componente de data, então é um input simples do tipo date, a text area e o checkbox. E aqui eu coloquei um botão de salvar e um botão de cancelar, o que é comum aí nos formulários. Então, com isso, o formulário ficou com essa aparência aí, beleza? E o Angular, ele tem o componente raiz. Então, logo que você cria um projeto, o primeiro componente que tem é o App Component. Então, a única coisa que eu fiz foi vir aqui no meu componente. Eu peguei aqui qual que é o selector dele, então é App Formulário. Vim aqui no App Component e coloquei ele aqui, App Formulário. Com isso eu consigo exibir ele na tela lá. Essa classe aqui é do Bootstrap, é apenas para centralizar ali o formulário na tela. Bom, agora eu preciso criar aqui qual que vai ser o meu modelo, a propriedade que vai fazer bind com os controles que estão na tela. Então eu vou criar aqui uma propriedade que eu vou chamar ela de cliente, do tipo cliente, beleza? Então, ela é do tipo da classe aqui. E no ngOnInit eu vou apenas instanciar ela. Então, eu estou falando que meu cliente recebe um novo cliente. Por que eu estou fazendo isso? Se eu não instanciar esse objeto e tentar usar ele aqui, vai dar erro porque o objeto vai estar nulo. Então, ele tem que estar instanciado, beleza? Feito isso, agora eu vou fazer o bind dos controles que estão aqui com essa propriedade que está aqui. Então, para isso eu vou usar o ngModule. Então, eu vou vir aplicar o ngModule em cada um dos inputs. Então, vou vir aqui, por exemplo, no de nome. Vou colocar aqui, ó, ngModule, cliente, nome. Então, cliente
é o nome da propriedade que eu criei aqui, beleza? Essa. E nome é o nome desta propriedade aqui, nome. Então, para cada um dos controles na tela, eu vou fazer exatamente isso que eu fiz aqui para o primeiro. Então, o primeiro ali é o nome. O segundo é o tipo. O terceiro são os radio buttons. Então, preciso colocar aqui. E aqui também. Em todos os radio buttons, eu preciso colocar o NG Model apontando lá para o gênero. E aqui está uma sacada que é a seguinte. Cliente, eu coloquei aqui que o gênero é do tipo number. Porém, se eu deixar o value assim, ele vai considerar que é uma string. Então, eu preciso fazer isso aqui, ó. Value e value. Beleza? O próximo é a data de nascimento. Então, eu vou colocar aqui, data de nascimento. Agora vem a text area. Mesma coisa. Coloco aqui também. E por último, o checkbox. Coloco aqui também. Vou salvar. E aí, só reiterando de novo, coloquei o NG Model para fazer o bind dos controles com o que está na tela para o que está aqui no arquivo de TS. Com isso, significa o quê? Esse é o famoso two-way data bind do Angular. Ou seja, tudo que eu digitar nos controles na tela, ele vai automaticamente preencher essa propriedade. E tudo que eu digitar aqui nessa propriedade, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma edição e esse objeto aqui já tivesse preenchido com os valores que estão em um banco de dados, ele já iria mostrar na tela. E aqui eu apenas defini também o nome para cada controle, beleza? Para identificação, e o ID, que é para poder fazer o match com a label aqui. Então, ou seja, toda vez que eu clicar na label, o controle recebe foco. Tá vendo? Se eu clicar na label, o controle recebe foco. E quando é checkbox, ele marca lá o controle automaticamente. E agora eu preciso fazer isso aqui salvar para você poder ver. Então, como que eu faço esse formulário salvar? Eu vou usar aqui o ng submit. Isso aqui é uma diretiva que está dentro aqui desse forms module, beleza? Então, se você tentar usar ele sem importar o form module, vai dar erro. Assim como você tentar usar o ng module também sem importar o form module, vai dar erro. E aqui o onSubmit está chamando a minha função que eu criei aqui. E nesse onSubmit eu vou apenas colocar aqui um console.log para você ver na tela ali o que está acontecendo. Então aqui você pode implementar toda a sua lógica de fazer salvar. Se você vai chamar uma API, você chama a API aqui. Se você vai salvar essa informação num storage do navegador, você pode chamar aqui também. Então toda a lógica de fazer salvar a informação que está no formulário, você pode colocar aqui. Beleza? Vou salvar aqui e vou te mostrar na tela acontecendo. Bom, eu já tinha iniciado isso daqui usando o ng-serve, beleza? Só para mostrar aqui também que aqui eu já estava com o ng-serve rodando, que é o servidorzinho aí do próprio Angular, beleza? Voltando aqui, vou abrir o QF12 porque eu mandei exibir no console. Então eu vou digitar aqui, por exemplo, Felipe, pessoa física, masculino, data de nascimento, uma observação e vou clicar no salvar. Quando eu clicar no salvar, ele vai me chamar aqui o onSubmit. Se você quiser saber aonde está o controle, ele fica aqui em Webpack, no ponto src, e aqui é exatamente a mesma estrutura que tem lá no Visual Studio Code. Então tem aqui web, clientes, formulário e meu componente de formulário, beleza? Então, quando eu clicar aqui no salvar, ele vai chamar aqui e vai passar aqui meu onSubmit. E aqui é aquele lance que eu te falei. Como eu coloquei o value em colchetes, ele veio aqui como número. Se não tivesse, ele viria como string. Vou dar um F8. E aqui está o meu objeto salvo. Beleza? E você pode notar que ele manteve os dados na tela. Então, se eu mudar aqui para teste2, ele vai colocar aqui o teste2 também. Se eu mudar aqui para outros valores, ele também mantém ali os dados na tela. Como que eu faço agora para poder apagar os dados da tela depois que eu submeter? Com esse tipo de formulário aqui é muito simples. Para fazer isso, é só eu instanciar o objeto aqui de novo. Quando eu faço isso, ele vai receber os valores default e vai automaticamente limpar os campos na tela. Então, quando eu preencher de novo aqui, por exemplo, Felipe, vou deixar pessoa física, data de nascimento,
uma observação. Vou deixar o inativo aqui também quando eu clicar em salvar. Olha, ele zerou e voltou os dados para o que eram antes. Por exemplo, ó, o inativo volta para desmarcado. O pessoa física e jurídica volta para pessoa física. E o gênero volta ali para o masculino. Beleza? Muito simples. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo que vai me ajudar muito. Beleza? Valeu!